E aí galera, beleza pura com todos vocês? Aqui Eric Mariano e esse é mais um vídeo sobre Cape Town na África do Sul. Como eu já falei em outros vídeos, eu fiz um intercâmbio linguístico-cultural para a África do Sul, para Cape Town, no qual o meu objetivo principal era aprender o idioma inglês. Se você não sabia, fique sabendo que na África do Sul são falados 11 idiomas. 11 idiomas. Em Cape Town, mais precisamente, são falados 4 idiomas. É falado o inglês, é falado o afrikaans, o zulu e o xhosa. Xhosa, que é mais ou menos um clique. Na escola primária, os habitantes de Cape Town eles aprendem basicamente o inglês e o afrikaans. Porém, o Zulu e o Xhosa, não sei falar igual, mas esse estalido, ele é falado em alguns bairros, em alguns locais específicos. Existem escolas da própria África do Sul, escola para crianças, que elas ensinam o inglês, o afrikaans e algumas dessas outras línguas a depender de qual bairro você está lá em Cape Town. Mas o que interessa mesmo para quem vai realizar intercâmbio é basicamente aprender o inglês e, se alguém se interessar, aprender também um pouco de afrikaans. Tá? O afrikaans ele tem uma mistura assim de inglês com holandês. É uma língua que, particularmente, eu achei muito bonita. Eu não aprendi o afrikaans, mas a cidade inteira ela é sinalizada em inglês e em afrikaans, tá? As pessoas, de modo geral, elas falam contigo em inglês. Se você vai no supermercado, você vai ser atendido em inglês. Porém, você observa que entre as pessoas que trabalham nesses supermercados, ou seja lá qual for o estabelecimento, eles falam outras línguas. Eles falam o afrikaans, eles falam o zulu ou xhosa. E outra coisa, isso também tem muita relação com o apartheid. Como vocês sabem, a África do Sul ela esteve sob o regime do apartheid. E com o fim do apartheid, aliás, com o apartheid, você tinha populações que eram muito separadas. Você tinha negro para um lado e branco para outro lado. Então você tinha a língua do branco colonizador, que era o inglês, e você tinha em guetos separados, essas outras línguas, como o Zulu e o Xhosa. É tanto que você pega cidadãos de Cape Town, diferentes cidadãos, e um vai saber falar Xhosa, outro não vai saber, outro vai saber falar muito bem afrikaans, enfim. Mas é um ótimo lugar para aprender novos idiomas. Como eu falei, eu achei muito bonito o afrikaans. Eles têm essa pegada meio com o holandês, Eu lembro que era Goeiemorgen, é uma coisa com R, uma coisa meio que francesa, sei lá, uma coisa... Eu achava muito bonito de ouvir. Goeiemorgen, era Goeienacht, era bem bonito. Mas é um lugar ótimo para você aprender o idioma inglês, tá? Eu fui completamente zerado, eu não sabia, eu sabia o básico do básico do básico, tipo bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado. Eu não sabia falar praticamente nada de inglês e hoje eu consigo estabelecer uma comunicação simples. É claro que eu estou muito longe da fluência, porque eu fui praticamente zerado, Mas hoje eu consigo me comunicar em inglês com outras pessoas, graças ao que eu aprendi em Cape Town. E algumas pessoas, elas se incomodam, algumas pessoas que têm um nível mais elevado de inglês, elas se incomodam pelo fato do sotaque sul-africano ele ser muitas vezes um pouco forte. Para quem não sabe, a África do Sul ela foi colonizada pela Inglaterra. Então o inglês falado na África do Sul, em Cape Town, é o inglês britânico. Então, existe essa questão do sotaque. Muitas vezes, muitos brasileiros, na maioria das escolas de inglês no Brasil, elas ensinam o inglês americano. Você chega na África do Sul, você tem que aprender, você tem que se habituar, na verdade, ao inglês britânico.
que eu particularmente eu acho mais bonito. Desculpa, tá? Mas a questão do sotaque é o seguinte, principalmente entre as pessoas de origem mais negra, tá? Que não tem o inglês como o primeiro idioma a ser aprendido, eles têm um sotaque que eu particularmente eu acho muito bonito, tá certo? Eu não sei se era porque eu fui para lá com um nível muito baixo de inglês e eu praticamente aprendi, eu aprendi a ouvir eles, né? Então, para mim, aquele sotaque deles para mim não era estranho. Pode ser estranho para quem tem um nível de inglês um pouco mais alto. Então, muitas vezes eles falam tree. Os professores da escola, eles falavam tree, né? Porém, se você fosse conversar com pessoas mais negras, elas falavam tree, se referindo ao número 3. E aí você pode se confundir com tree de uma árvore, né? Alright. Existe essa diferença, né? Por exemplo, arroz, né? Eles vão falar rice. Porém, para mim isso não representou nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário, isso enriqueceu ainda mais a minha experiência com o idioma inglês. Tá? Outra coisa também que as pessoas me perguntam bastante é sobre a moeda sul-africana, né? A moeda sul-africana é o rand, tá? O rand, ele é subvalorizado em relação ao real, né? O rand sul-africano, ele vale, digamos que 4 vezes menos. Então, se você vai com R$ 1, tá? R$ 1 vale 4 rands. Então, nós temos esse fator a nosso favor, né? É mais vantajoso você levar o dinheiro em dólar, tá? Você leva o dinheiro em dólar e lá você troca por rand. Isso é o que a grande maioria das pessoas fazem. Isso é o que eu fiz, tá? Eu levei o dinheiro em dólar aqui e troquei lá na África do Sul. Você pode trocar ou em casas de câmbio ou você pode trocar com meios informais, né? E é bem mais vantajoso você trocar esse dinheiro através de meios informais, né? Assim que você estiver em Cape Town, você procura saber de pessoas que trocam esse dinheiro para você, tá? Além da cotação ser bem mais favorável, né, para você, e é uma coisa bem direta, assim, você não tem grandes burocracias. Agora, em relação à comida, gente, seguinte, a África do Sul, ela tem uma culinária riquíssima, muito vasta. Em Cape Town, eu encontrei uma grande variedade de restaurantes, né? Então, tinha restaurantes asiáticos, tinha restaurantes indianos, tinha restaurantes com comidas locais. É muito vasta, tá? O cardápio, a culinária em Cape Town. Aí, galera. Isso aqui é o famoso kapsa. Kapsa, from Saudi Arabia. Comida árabe. Yeah, Saudi Arabia. A comida basicamente consiste em arroz com um tempero bem característico, bem forte, com frango. É arroz e frango basicamente, e tem um tempero. What's the name? Sus. In Arabic, laban. Leban. Pois é. Comida boa, tá aprovada. Porém, se você tem algum problema com comidas muito condimentadas, com comidas muito apimentadas principalmente, tenha cuidado, porque a grande maioria das comidas, pelo menos pelo que eu vivenciei, pelos restaurantes que eu visitei, elas são muito apimentadas. Gente, eu comprei essa comida aqui ali na uma mulher coreana, não faço ideia do que seja. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. E foi até caro. Vou testar agora. Espero que seja bom. Pimenta. Muita pimenta. Comprei uma copinha pra ajudar a descer. Um restaurante latino. E pedi 100 pimenta. No Spice. Mas tá apimentado. E tá apimentado. Não encontrei nenhum restaurante com comida típica brasileira, não tem. Eu encontrei tapioca em um lugar específico que foi no Old Biscuit Mill. Tá? Estou de boa aqui andando no mercado e acho o único lugar da cidade que vende comida brasileira, tapioca.
Tapioca gourmet. Tá? Mas só lá. Não encontrei comida brasileira. Inclusive, fica aí a dica. Se você for para Cape Town e tem espírito empreendedor, fica aí a dica de empreendimento. Montar um restaurante brasileiro, porque tem muito, muito brasileiro em Cape Town. Uma coisa que é bem brasileira e que eu não encontrei com muita facilidade é a questão do feijão. Né? Eu encontrei macarrão, eu encontrei arroz, carne de frango, enfim, nada de muito diferente aqui do Brasil. Porém, o feijão especificamente não é um prato principal lá na África do Sul. Tá? Vende feijão sim nos supermercados, eles vêm em latas, tá? E pelo que eu entendi, eles comem o feijão frio, muito estranho. Mas não é a questão de hábito. Eu não encontrei nenhum restaurante que vendesse feijão. Tá? Arroz é bem mais comum. Porém, feijão eu achei bem difícil de encontrar. Tá? Para você que mora em Sea Point, tá? Existem muitos restaurantes deliciosos e fica aí a dica. Eu visitava muito o Fortune House. Tem várias opções. É um restaurante que tem um clima muito agradável. Se você tem namorado ou namorada, é um lugar também muito romântico, tá? E o custo? O custo para você se alimentar em Cape Town, para você se alimentar bem, para você se alimentar com qualidade, tá certo? Ele gira em média de 100 rands por dia. 100 rands, digamos assim, 100 rands por dia em média. Tá? Se você quer se alimentar um pouco melhor, um pouco mais sofisticado, se você não gosta de fazer comida em casa, você gasta em média 100 rands por dia. Tá? Era mais ou menos a base do que eu gastava e do que os meus colegas gastavam. Você pode economizar, mas você pode economizar comendo pizza, né? Comendo McDonald's, comendo fast food, porém você economiza de um lado, mas você ganha uns quilinhos a mais, você estará prejudicando sua saúde. Mas eu, por exemplo, indico a Debonair's Pizza, tá? Para quem fica em Sea Point, para quem estuda na Lau, na escola Lau, em frente à escola Lau de Sea Point, você tem a pizzaria Debonair's. A pizza muito barata, tá certo? Tem a partir de 25 rands, tá? E uma pizza muito gostosa, eu comia lá sempre. Para você que quer economizar e não quer comer McDonald's, porque eu particularmente não gostei do McDonald's da África do Sul, você tem a Debonair's Pizza, fica aí a dica, tá? E por fim, tem a questão da gorjeta. Gente, sério, sempre que vocês forem a um restaurante ou a uma lanchonete, enfim, sempre que vocês forem em algum lugar que sirva comida, vocês deixem a gorjeta, tá? É uma coisa muito indelicada. Chega a ser uma falta de educação você não deixar a gorjeta. A gorjeta é 10%, assim como aqui no Brasil. Lá você dá a gorjeta se você quiser, mas é de uma indelicadeza muito grande, né? Você não dá a gorjeta, tá? Até porque é um hábito que é muito comum entre eles. As próprias pessoas, os nativos, os habitantes de Cape Town, eles dão a gorjeta, né? Então, se você que é estrangeiro, você que está lá passeando, ou estudando ou visitando, não é nada demais você deixar também a gorjeta, né? Então, fica aí a dica, não deixem de deixar a gorjeta para os garçons, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na África do Sul é proibido o consumo de bebidas alcoólicas em lugares públicos, né? Então você não pode consumir bebidas alcoólicas na rua, você não pode consumir bebidas alcoólicas na praia, em nenhum local público. Então como é que funciona a venda de bebidas alcoólicas? Primeiro, você não pode, se você é menor do que 18 anos, assim como é aqui no Brasil, você não pode comprar bebidas alcoólicas em nenhum lugar. Então tem que ser maior de 18 anos e você tem que fazer essa compra das 9 às 19 horas, tá? Esse é o horário em que é permitida a venda de bebidas alcoólicas. Dica! Não, cancelou? Não deixe para comprar álcool de noite aqui. Compre de dia para você consumir à noite, porque não vem de noite. Isso é triste. Pois é. E outro detalhe é que não pode consumir bebidas alcoólicas nas ruas, né? Em espaços públicos. Você não pode sair tomando a sua bebida. Ah, é?
Não pode beber alcoólica. na rua, falou? Pois é, não pode beber na rua. É Eu isso tô com a aí. minha garrafa de Red Bull escondida porque eu tô com medo. Pois é. E tem polícias na rua para fiscalizar. Após esse horário, né, os supermercados, as conveniências, elas são proibidas de vender bebidas alcoólicas. Então, se você quer consumir bebidas alcoólicas após esse horário, você tem que se dirigir a um bar, tá? E consumir na área interna. E a grande maioria dos bares, eu não sei se é uma questão de legislação, mas os bares, pelo menos os que ficavam lá em Sea Point, eles funcionavam até 2 horas da manhã. 2 horas da manhã e o bar tá fechando aqui e a gente tá Mais uma vez sendo expulsos, né? literalmente convidados a nos se retirar. retirar. Não só nós, mas todos os que estavam aqui no bar. Enfim, é isso aí. Na Long Street, isso é mais liberado, né? Esse horário ele pode ser ultrapassado. Os clubes eles funcionam a um horário depois, né? De 2 horas da manhã. Outra questão que é diferente aqui no Brasil também, e não deixa de ser uma curiosidade, né? É que o consumo de maconha ele é liberado se for um consumo residencial, né? Lá as pessoas não podem consumir maconha, né? Fazer uso de maconha na rua, mas sim dentro de casa. Aqui no Brasil, o uso de maconha ele é terminantemente proibido. Tem também a questão da água, né, para tomar, uma coisa que eu achei que é bem diferente aqui do Brasil, pelo menos da maioria das cidades brasileiras. Existe o costume de consumir a água, né, a água para consumo próprio. A gente compra, né, o galão de água. E lá em Cape Town a água ela é muito bem tratada, de modo que as pessoas tomam a água diretamente da torneira, né? Então vai lá na torneira, abre lá a torneirinha, toma a água direto da torneira. Não há nenhum perigo nisso, tá? Porém, especificamente na região de Cape Town, se você vai para outras regiões da África do Sul, né? Esse costume ele não é válido, tá? Porque a água não é tão bem tratada como ela é lá em Cape Town. Eu não sei se eu já falei em outros vídeos, né? Mas a questão do tráfego em Cape Town é diferente, né? Como muitos de vocês devem saber, a África do Sul ela foi colonizada por ingleses, né? E aí eles herdaram a mão inglesa. Então lá o trânsito lá é todo ao contrário, né? O que é mão aqui é contramão lá. E a questão dos carros, né? A direção ela tá do lado direito. Então o motorista dirige do lado direito. Inicialmente, aliás, durante todo o meu intercâmbio eu sempre confundia. Então eu tinha que sempre que ao atravessar as ruas eu olhar para os dois lados, porque eu sempre olhava para o lado errado. Inclusive vocês têm que tomar cuidado porque podem acontecer acidentes, tá? Então estejam sempre atentos à questão da mão inglesa. Pode parecer uma coisa boba, mas é uma questão assim bem importante a ser levada em conta. Sempre olhe para os dois lados. Sempre olhe para os dois lados. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, você curte, compartilha com os amigos. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Eu desde já fico muito agradecido a todos vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera!